Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, rádio ouvintes, meu muito boa noite. Senhor presidente, já reforçando o discurso do nosso nobre vereador Celso Cunha, dizer que quando ocorreu o incidente com meu primo, que estava trabalhando na obra na avenida, e já logo depois eu fiz documento nessa casa, enviei para a Enersul, logo no comecinho do ano de 2013, esse ano novamente enviei documento para a Enersul, pedindo o relocamento e o alinhamento dos postos da cidade. Porque a gente sabe que onde está sendo feito o loteamento novo, eles estão colocando poste 50 centímetros do meio-fio. Aonde a Solange está construindo ali a lojinha dela e a avenida que sucessivamente está sendo feito obras de 2 pisos, os postes chegam a 1,5 metro do meio-fio. Se vocês for lá e medir, vocês veem que está muito em cima. E nós não temos nosso plano diretor ainda, que eu acho também que é uma falha da gente poder colocar, que a área comercial é construída no limite do terreno. E isso, para quem vai fazer um sobrado, uma coisa, eu acho que a gente vai ser acedido no momento oportuno, senhor. Eu acho que no momento adequado, quando a gente for votar o nosso plano diretor, se para residencial é 4 metros de recuo, comercial tinha que ter pelo menos 2, a metade, para não estar tão em cima também da rede. Porque a cidade já é um pouco antiga. Paraíso é novo de município, mas antigo de cidade, de vila. Então a gente vê que essas redes não estão alinhadas. É difícil porque a gente sabe que o serviço tem um custo. E o certo mesmo era que toda a rede de alta tensão, fiz um pedido também que fosse encapado esse fio de alta tensão para que não ocorra isso novamente. A parte está cedida, meu vereador. Vereador, isso até já aconteceu comigo. Ali no meu sítio, caiu um raio, quebrou a cruzeira. E como era linha viva, que era na parte de alta tensão, eu fui em todos os lugares, liguei na Enersul, ninguém vinha ligar. Porque aquela parte de alta tensão, quem pode mexer só a Enersul. Só o pessoal com um caminhão com linha viva, porque ela não pode ser desligada. Eu então, o preço ficava mais ou menos no valor que o vereador Celso Cunha falou, e eu peguei e fiquei meio, sem saber o que fazer. Se eu tinha um valor desse para ligar, eles tinham que desligar toda a rede para poder fazer. Os particulares não faziam porque não podia mexer. A Enersul não vinha porque falava que a minha rede era particular. Eu liguei na Anatel e disse que tinha risco de vida. No outro dia, o caminhão da linha viva chegou e montou. Na outra semana caiu outro raio, quebrou de novo, tornei a ligar, liguei na Anatel já, liguei uma vez. Na ANEL, desculpe, falei errado. Liguei na ANEL. No outro dia eu fui para Castelândia e o caminhão já estava chegando e arrumou das 2 vezes. Então eu acho que, como é difícil também mexer com as empresas, a gente tem que ir no foco principal. Se não dá certo aqui, mandar um ofício dessa casa direto para a ANEL. Que aí eu acredito que sim, a coisa sai, E foi o que aconteceu com o nosso problema do celular, que foi resolvido lá em cima no órgão principal, fiscalizador dessas empresas que não querem nos atender direito. É o que tinha, senhor vereador. Senhor presidente, senhores vereadores... Depois o senhor me concede uma parte, vereador? Será concedida. O nobre Neve só engrandeceu o meu pronunciamento, está cedida a parte, nobre vereador Celso Cunha. Estive hoje falando com a empresária ali, a Solange, e ela me disse que eles procuraram várias maneiras de colocar ela irregular na obra, dizendo que a construção estava para frente e tal. Aí ela disse que não, por telefone, discutindo, que ali tem 3 metros de calçada, eu acho que 3 metros está dentro, e ali está no alinhamento. Então não tem, eles ficam procurando algo que não existe, para dificultar. Mas foi muito bem o vereador Neve aí, que nós temos que deixar de ser bonzinho com esse pessoal e temos que procurar nos órgãos competentes, que têm força maior, que é o prefeito, que é os órgãos que demandam contra eles. Por quê? Porque senão nós vamos sempre estar
à mercê, estar esperando pelas boas vontades desta empresa que não está nem aí com nenhum cidadão brasileiro. Muito obrigado. Então, senhor presidente, nobres vereadores, o pronunciamento do vereador Celso Cunha quero acrescentar o meu pronunciamento também e dizer que, infelizmente, esse descaso dessas empresas é em todas as cidades, em todos os municípios. Um exemplo disso é que quando o meu primo faleceu, com o acidente que ele teve ali na construção aqui na Avenida do Flávio, o Flávio ficou tentando por vários meses pedindo trocar a cruzeta de lado para ficar mais distante da obra. E nos dias depois que ele faleceu, vieram e fizeram o serviço. Esperou perder uma vida para depois dar solução no problema que às vezes tinha salvado. E hoje ele está aí aqui com nós. Era um menino que tinha 24 para 25 anos, tinha a vida inteira pela frente. E nós vamos esperar. A nossa cidade, nós temos só essa avenida. As obras de sobrado, as obras de um porte melhor está sendo construída porque é uma área comercial. A gente vai esperar, às vezes, outra vida ser ceifada para esse pessoal poder enxergar e vir fazer alguma coisa. Então, senhor presidente, eu quero dizer também que há poucos dias atrás eu fiz aqui uma indicação e coloquei em nome da casa da questão do cabeamento da telefonia. Porque o Jardim Bom Jesus, nossa cidade está crescendo ali, e não passava cabeamento de telefone. Então as pessoas que construíam e mudavam para lá, não podiam ter uma linha telefônica porque não tinham cabeamento. E como foi feito em nome da casa, que pegou todos os vereadores e assinou a indicação, na outra semana o pessoal já estava fazendo o cabeamento lá do Jardim Bom Jesus e foi feito. Não sei agora se foi concluído totalmente, mas estava sendo feito. Então isso mostra que aquela moção de repúdio que nós, quando faz o pedido nessa casa junto, a gente consegue solucionar alguns problemas da sociedade. Fica aqui só isso que eu tinha no presente momento, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, novamente volto a essa tribuna aqui agora para fazer uma indicação já para a próxima sessão, que eu fiz na sessão passada, mas eu acho que não foi anotada, mas eu peço para o secretário, primeiro secretário, anotar para a gente, uma indicação para o senador Delcídio Amaral, pedindo recursos para infraestrutura, e eu quero ter a honra que o vereador Celso Cunha e o vereador Cláudio Siena assinem essa indicação comigo, para a gente também ter mais força lá, pedindo recurso no valor estimado a R$ 2 milhões para investir em infraestrutura aqui no nosso município. E frisando recursos também, fazendo outra indicação, para ser investido aqui na rede de esgoto e também na estação de tratamento. Então fica essas duas indicações para a próxima sessão. E também fazer uma indicação, pedindo aqui, eu quero que os nobres vereadores também assinem comigo, pedindo uma pista de motocross, que a gente tem um lado descido aqui, e a gente pensa em explorar o turismo aqui futuramente, e trazer uma etapa de motocross para cá. A gente vai fomentar o turismo aqui no nosso município, e é uma coisa barata de se fazer, que com os nossos maquinários mesmo a gente consegue fazer, e também essas crianças que saem para fazer trilha, esses jovens que saem para fazer as trilhas, pode ter um lugar para também praticar esse esporte final de semana, dia de semana, e a gente futuramente pode ter um profissional de motocross dentro do nosso município. Então fica esse pedido aqui, essa indicação, e também fazer um ofício, e se os vereadores acharem oportuno, eu quero que assine comigo também, pedindo para o Imaçu, ou até mesmo o professor Wilson primeiro, ver se arruma um projeto, faz um projeto em questão do Rio Paraíso. Porque a gente vê que aquele rio está soreando, o rio a gente não sabe a localidade certa que está vindo esse soreamento, mas a gente tem ambientalista dentro do município, pode ser feito um estudo, que a gente coloque prioridade ali naquele rio, para que a gente resolva aquele problema de soreamento, senão a gente construir uma barragem dentro do município. A gente vai acabar perdendo a barragem e o rio também. Então fica aqui esse pedido, se os vereadores acharem oportuno, eu quero que todos os vereadores assinem conosco essa indicação. E também, senhor presidente, em tempo, já falando do rio,
Tivemos esses dias atrás, eu, o vereador Neif e o assessor jurídico da Prefeitura, e o professor Wilson Matheus, lá com o proprietário ali do sítio onde era o antigo Porto do Paraíso, Milton, e foi muito gratificante a conversa que nós tivemos lá com ele para resolver o problema da entrada no porto. Não seria municipal porque a área é particular, mas de nós fazermos uma parceria entre prefeitura e o proprietário para resolver esse problema da entrada, e ele tem umas ideias bem interessantes lá, praia artificial, tudo mais, para poder fomentar o turismo também na região. Então, eu quero deixar aqui registrado e agradecer o vereador Neif por ter ido, o vereador presidente dessa casa, Anísio Andrade, também, que é uma luta dele de tempo, que aquilo ali pertenceu à sua família por muitos anos, né, aquela região ali, e a gente sabe a necessidade de resolver esse problema do nosso município. Nada mais a tratar, senhor presidente. Declaro encerrada a minha fala. Um dia, a